Mais uma vez aqui, professor Eduardo, na aula de número 5. Estamos no módulo de homilética e eu espero que você tenha aprendido bastante. Nós vamos falar nessa aula sobre o perfil bíblico do pregador. Algumas palavras gregas, elas vão revelar esse perfil dos pregadores. E quando nós falamos no termo perfil, nós queremos designar um conjunto de traços psicológicos ou habilidades que tornam o pregador apto à sua responsabilidade de pregar a palavra. Todo pregador tem uma responsabilidade no púlpito e ele não pode chegar ali e falar a esmo. Ele precisa estar fundamentado na verdade bíblica. A primeira palavra do grego é kyrios. Kyrios significa um arauto, um mensageiro, um proclamador. A segunda palavra grega é presbio. Presbeu significa um embaixador. E nós somos embaixadores de Cristo, representantes. A terceira palavra é laléu, que se escreve lalia, mas se pronuncia laléu. Significa falar, significa pregar. Por isso nós temos o termo glossolalia ou glossolaléu, que significa falar em outras línguas, línguas estranhas. Nós temos também a quarta palavra grega, que é didáscolos. Didáscolos significa mestre, ensinador, aquele discipulador, aquele instrutor. E nós temos também a quinta palavra grega, que é apóstolos. Apóstolos significa enviado, mensageiro para uma determinada missão. Tem muita gente na teologia que me pergunta, existem apóstolos hoje? Para a teologia não, mas para pessoas que interpretam o apostolado como um desbravador, como alguém que abre igrejas, abre filiais, então sim, se for um desbravador, existe sim esse cargo eclesiástico de apóstolo. Há também, gente, 4 elementos que vão ampliar para nós, no grego, a importância da pregação. O primeiro elemento é o evangelizo. Eu preciso ter uma pregação evangelística, a fim de que pessoas se rendam a Cristo e possam mudar de vida através da pregação da palavra. Nós temos ainda queriço. Queriço com K significa o anúncio. É anunciarmos essa pregação, não ficarmos calados. Existe ainda uma terceira palavra que é o dilegomai. O dilegomai é a proclamação, quando nós proclamamos a verdade do evangelho. E a mais conhecida é o querigma, né? É uma palavra que ela compartilha da raiz kerix e o sufixo dela significa o fruto, significa o resultado da pregação, da proclamação ou aquilo que o pregador executa. Então, o verdadeiro sentido de querigma no grego é proclamar, é anunciar as verdades do evangelho. Falando ainda agora sobre a relevância da pregação bíblica, nós temos o texto de Romanos, no capítulo de número 1, nos versículos 14 e 15, onde Paulo confere, essa importância fundamental a essa pregação. Então nós temos Paulo dizendo aqui, eu sou devedor, tanto dos gregos como dos bárbaros, tanto dos sábios como dos ignorantes, e assim, quanto está em mim, eu estou pronto para anunciar o evangelho, até vós que estáis em Roma, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para todo aquele que crê, para a salvação
de todo aquele que crê na realidade, primeiro para o judeu e também para o grego. Então a pregação bíblica para o apóstolo Paulo, ela é de grande valia, ela é fundamental. Em segundo lugar, nós temos a missão do pregador. O pregador é aquela pessoa vocacionada para pregar e dar o melhor de si na sua homilia, no seu culto, em termos de preparação, em termos de desempenho, em termos de tarefa. Como diz Atos, capítulo 20, 27 e 28, porque nunca deixarei de anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho que Deus vos constituiu bispos para apacentares a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Olha a missão do pregador, olha como a nossa responsabilidade é grande. Deus nos colocou ali como mensageiros e ele nos dá uma responsabilidade de zelarmos pelo rebanho que Deus nos colocou ali, como bispos, como pastores e por aí vai. Eu quero falar também dessa responsabilidade do pregador. Como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você tem responsabilidade de se aprofundar nos textos bíblicos e levar a palavra da verdade para a tua membresia, para a tua família, para as tuas ovelhas. Existe sim uma glória da pregação bíblica. E o cristianismo ele vai dimensionar, no mundo a pregação do Evangelho de Cristo. A essência dessa pregação, gente, a essência dessa palavra, ela deve ser bíblica. E a nossa capacidade, ela tem que estar embasada em assimilarmos tudo aquilo que Deus quer dizer para nós. O cristianismo, ele precisa ser autêntico, precisa ser a mensagem do Cristo. Não a mensagem do pregador, mas do Cristo. E a base, obviamente, deve ser a palavra de Deus. A glória da pregação, ela é manifestada inicialmente por 3 modos de fala de Deus. Como nós temos o texto aqui de Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo seu Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Então nós temos 3 modos aqui de fala de Deus. Primeiro, Deus falou pelos pais. Segundo, Deus falou pelos profetas. Terceiro, atualmente ele fala pelo Filho, Jesus Cristo, que é a própria palavra. E lá em João capítulo 16, no versículo 13, eu gosto muito desse versículo. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quem é o Espírito da verdade? O Espírito Santo, que ensina, que ilumina, que é o nosso professor, é ele quem nos sustenta. Tá bom, gente? A gente vai fechar por aqui mais uma aula e na próxima eu quero falar da autoridade da pregação bíblica, tá certo? Bons estudos!